Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, um podcast que é uma realização do programa MIP Experience. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas super especiais, profissionais que atuam no agronegócio, né? A Tatiane da Cunha e o Carlos Eduardo Francischetti, né? São da Terra Viva. E hoje o nosso bate-papo aqui nós vamos falar sobre manejo integrado de pragas e sustentabilidade na produção de batatas, apesar da Terra Viva ter um portfólio muito grande. Bom, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo aceito, por estar aqui conosco, participando de mais esse episódio do MIP Talks. Se vocês puderem se apresentar, Tatiane, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Marcelo, para a gente estar aqui falando um pouquinho da Terra Viva, de tudo que a gente pratica lá, de sustentabilidade, né? Meu nome é Tatiane, eu trabalho com controle biológico aí desde 2008, né? Sou bióloga, tenho mestrado e doutorado na parte de microbiologia e comecei meus trabalhos ali com controle biológico de pragas. Durante o mestrado, a gente fez toda a parte de uso de leveduras para controle de patógenos, né, de pós-colheita em citros. No doutorado também, utilizando a parte de uma bactéria endofítica para controle de Aphorina citri. E na Terra Viva eu pude usar todo esse conhecimento acadêmico na parte prática, né? Usando também a parte de bioinsumos, fazendo a parte de controle biológico dentro da empresa. E lá a gente também viu a necessidade de também ter uma sustentabilidade, uma parte de pesquisa e desenvolvimento dentro dos nossos produtos ali na empresa. Muito bom. Eu gostei da hora que ela falou assim, né? Desde 2008 com controle biológico. Controle biológico. É uma paixão, né? Não tem como. Muito bom. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Viu, obrigada por estar aqui conosco. Eduardo, por favor. Eu queria agradecer pelo convite. A gente fica bastante feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência na agricultura. Bom, sou Eduardo, sou administrador de formação, com especialização em agronegócio. Acho que praticamente toda a minha trajetória profissional trabalhando com agronegócio, na Terra Viva há quase 14 anos já, então também passei por alguns setores ali e já há um tempo na parte agrícola, né? Então a gente tá nessa caminhada aí. Então, bastante feliz que está aqui, espero que a gente possa contribuir um pouco com o que a gente tem feito. Muito bom, muito obrigado. É isso aí, né? Aproveitando aqui para falar para o pessoal que está nos acompanhando aí, que nos siga nas nossas redes sociais. E esse episódio aqui está lá no Spotify, né, no MIP Talks, que é o podcast, vocês encontram lá MIP Talks e também no YouTube. Então nos acompanhem. Bom, hoje o assunto então é batata, né? Eu queria ouvir de vocês, primeiro, né, a importância desta cultura para a Terra Viva, desde quando vocês são produtores de batata, para dar uma ideia para todos nós aqui. Talvez só dar um contexto geral. Sim. Da Terra Viva. Terra Viva é uma empresa de origem holandesa, né? Os fundadores vieram da Holanda para o Brasil em 1958, uma história bastante bonita. Seu Klaas, Dona Rema, os fundadores vieram com 11 filhos. Naquele pós-guerra, eles tinham uma situação até estabilizada na Holanda, mas já uma visão empreendedora do seu Klaas e Dona Rema, naquele momento entendendo que a Holanda seria pequena para criar 11 filhos, né, com vontade de expandir, né, já tinha uma produção agrícola lá, participação em cooperativa, e nisso vieram para o Brasil. Imagina, em 1958, né, 11 filhos num navio e um trator, e vieram se estabelecer ali em Olambra, né, que era uma das comunidades que estava recebendo holandeses. E ali a história começou, né, bem resumidamente, começaram com flores, né, gladiolos, e esse foi os primeiros contato ali com a agricultura. E depois a produção foi crescendo, expandindo, né, até chegar atualmente na Terra Viva, que é uma empresa com 2 segmentos de negócio, plantas e flores, né, plantas e flores mais forte ali na região de Olambra, também um pouco em Minas,
e o segmento agrícola. Embora a flor também é agro, mas a gente tem essa divisão ali dentro, Sim. mais por conceito mesmo. Hoje, mais ou menos 50% da empresa é flor, mais ou menos 50% é o negócio agrícola, que a gente diz, né, onde nós estamos mais inseridos. E no negócio agrícola, a batata é o principal produto hoje. Certo. Então, nós temos a batata, na rotação da batata nós temos alho, né, e praticamente todos os tipos de cereais. A gente produz também laranja, né, amaryllis, que é uma flor, um bulbo, e eucalipto. Então, hoje, a batata é o principal produto agrícola da empresa, né, dentro do segmento, e nós produzimos desde 1992, né, e a partir daí, avançando, nós estamos hoje próximo de 1.000 hectares de produção de batata. 1.000 hectares. Quantos ciclos por ano? Vocês estão fazendo 2, um ciclo? Considerando as outras culturas na rotação, 2. Em algumas situações, vamos dizer 2,5, dependendo do produto. É fácil produzir batata? Não, é bastante desafiador, bastante desafiador. Se vocês puderem aí eleger talvez 3 pontos, né? O que de fato desafia? Quais são os desafios nessa produção? Hoje, na batata, nós temos um desafio muito grande com solos de qualidade, né? Encontrar solo para produzir livre de doença, de patógeno, né? A semente de batata é uma preocupação muito grande, da mesma forma a gente tem uma semente com origem certificada, com qualidade e sanidade, né? E depois, o manejo em si, não só para batata, todas as culturas, é bastante desafiador, porque é uma cultura cara hoje, né? Exige bastante investimento. E talvez tudo que é feito ainda na produção, a batata sendo um commodity, a gente não consegue diferenciar muito esse produto no mercado, né? Então, como mostrar tudo que é feito de uma forma sustentável para o consumidor final. Então, o mercado da batata, da comercialização da batata, acho que ainda tem pontos de melhoria que a gente consegue avançar um pouco. Ou seja, todo esse esforço que é feito no campo, né, como traduzi-lo lá na gôndola do supermercado. Ainda não é bem traduzido lá na ponta. Para mostrar isso para o consumidor. Eduardo, isso não só na batata, né? Muitas culturas. Acho que esse é o nosso dilema, né? Maior desafio, talvez. Exato. Indo então para esse viés, né, do MIP, do Manejo Integrado de Pragas, né? Só comentando com vocês, né, a ideia do programa MIP Experience, né, que nós estamos tratando aqui, das nossas transmissões, enfim, e todo esse trabalho que tem sido feito no campo, a ideia é modernizar e revitalizar o conceito de manejo integrado de pragas, que não é novo, né? Que foi instituído há décadas atrás, mas que, vez ou outra, nós entendemos que acaba ficando, de certa forma, obsoleto para algumas culturas, infelizmente, né? E o nosso objetivo aqui é revitalizá-lo através desse melhor posicionamento, colocar o seguinte: manejo integrado de pragas, sim, ele é importante, e o primeiro passo é o manejo fitossanitário, mas ele deve ser aplicado para toda a propriedade, para a gestão. Mas entrando naquilo que, no primeiro passo, monitoramento, controle de pragas. Terra Viva faz MIP em batata? A gente faz MIP em batata, mas assim, principalmente, eu acho que antes da gente entrar no manejo integrado, né, é o monitoramento. Então, assim, primeiro a gente tem que monitorar, conhecer o que eu estou precisando controlar. É um patógeno de solo, é um patógeno foliar, entender, né? Porque a gente fala, o controle biológico não é uma coisa nova, mas o que é novo hoje? Trabalhar com conhecimento. Então, uma agricultura inteligente, né? A gente saber da onde está vindo, o que está vindo e como agir naquele determinado momento. Quando eu falo em batata, o meu principal ponto é qualidade de semente. Então, quando eu tenho uma semente de boa qualidade, provavelmente o meu manejo vai ser muito mais facilitado por isso. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entrar é qualidade de semente, qual fornecedor, se eu produzo semente ou não, qual que é esse ponto que eu preciso ver de qualidade mesmo de semente que está entrando dentro do meu sistema. Por quê? Se eu tenho uma semente contaminada, o Eduardo falou em estrutura de solo, né? A gente tem um problema muito grande de contaminar solo. Então, se eu estou produzindo batata e eu quero entrar com batata ali daqui 3 anos, né, para eu tentar ter uma outra safra produtiva e boa, se eu entrar com uma doença ali, eu vou estar contaminando meu solo. Então, eu tenho que olhar para isso. Quando a gente fala de manejo, né, integrado, ter monitores, a gente fala
tanto certificação e tudo mais, o que vem na certificação? Qualificação dos meus funcionários, dos meus colaboradores. Então, esses monitores, todos eles têm que estar atento, tem que estar passando no campo, tem que estar olhando, tem que estar atento se aquela doença está começando, né? Para pegar no início. Sim. Porque senão não adianta nada eu pegar uma requeima, que é hoje um do grande, assim, problema na batata, uma requeima já em sintomas mais avançados, né? E fazer todo esse... alternar, né, esses produtos, tanto biológicos quanto químicos, para eu poder ter esse manejo aí a longo prazo eficiente, tanto sustentável, né, tanto na parte econômica quanto na parte também ambiental, pensando para manejo do sistema. Quando você pensa em pragas, né, você citou algumas doenças, e os insetos, ácaros, tiram o sono da terra viva? Tira. Quando a gente fala em pragas na batata, né, a gente tem aí vetores que podem trazer algum tipo de doença. A gente estava até conversando, assim, doenças que não entraram ainda no nosso país, mas que pode vir por vetores, como zebra chip, né, que a gente tem uma preocupação. A gente também pode pensar em mosca branca, né, que a gente é vetor de N doenças ali dentro do sistema. E hoje a gente consegue manejar isso de uma maneira mais eficiente. Larvas alfinete, que consegue dar dano ali direto no meu tubérculo, que é a venda do produto final, né? Se eu pensar no mercado, a consumidora ela não vai na gôndola do mercado e quer uma batata que tem um furo, que entrou um patógeno ali, que está com uma doença, né? Que tem um dano visível ali para ela. Então, todos esses são pontos que a gente pensa tanto na indústria quanto no mercado, né? Você falou na larva alfinete. Existem variedades hoje resistentes à larva alfinete? Genótipos sejam mais tolerantes? Olha, essa informação, assim, eu não vou saber te falar agora de cabeça, mas assim, o que a gente vê? É muito difícil controlar, né? A gente vê que, até biologicamente falando, a gente tem poucos produtos ali com alternativa para controle. Uma bovéria, né? Alguma coisa que a gente consegue pegar, mas não assim tão ainda 100% de controle. Sim. Então, por isso que a gente fala mesmo do manejo, né? São várias frentes de trabalho que eu vou usar ali para conseguir ter o controle daquela larva ou daquela praga em específica e ter, assim, uma cultura mais saudável. Ok. Eduardo, deixa eu perguntar para você, pensando ainda no MIP, né? As pessoas, a formação das pessoas, transferência do conhecimento e sustentabilidade. Como é que essa questão é tida aí entre os colaboradores da Terra Viva? Onde eu quero chegar? Qual é a minha pergunta? Por exemplo, conhece o problema só quem está no campo, ou esse problema ele é generalizado? Porque isso nos favorece aí a caminharmos em direção à sustentabilidade. Né? Esse é um dos fatores principais, né? Quando a gente tem somente a gestão envolvida na resolução dos problemas, isso fica numa esfera muito, muito pequena. E restrita, né? Nós temos na Terra Viva nosso modelo de gestão, a nossa gestão, sempre tentando potencializar a participação das pessoas, o envolvimento das pessoas. Certo. Então isso, há anos nós estamos trabalhando, sempre isso permeou a cultura da empresa e nosso modelo atual de gestão, inclusive com quadros de gestão à vista, indicadores, procedimentos operacionais, a gente está sempre potencializando isso. Nós não queremos o chefe. Há tempos a gente vem trabalhando o conceito do líder, não só do líder, uma liderança horizontal, para de fato a gente tem certeza que quem sabe o que está acontecendo é quem está na ponta. Perfeito. São os sistema transparente, que envolve. Exato. Então, cada vez mais a gente está tentando estimular isso nas pessoas, estimular que as pessoas participem, que elas dêem a sua opinião, né, através de programa de sugestão e tudo mais. E, de fato, se tem alguma coisa acontecendo no campo, elas precisam saber e elas precisam ter o espaço para falar sobre isso. E isso vai permear desde um trabalho de uma técnica de plantio, como uma técnica do manejo integrado de pragas, por exemplo. Se alguma coisa está acontecendo fora de um padrão ou dentro de um padrão que você precisa de uma resposta, a gente precisa ser ouvido e não esperar que um líder, uma pessoa, um coordenador, alguém chegue no local para saber que o problema está acontecendo. Então, isso com a Terra Viva, cada dia a gente está estimulando isso, a gente acredita que as pessoas elas têm o conhecimento e pode fazer mais, e a gente precisa proporcionar esse ambiente para elas também. Cada vez mais temos investido nisso. Trazê-las para junto, né, para resolver aí os principais desafios. Né?
Nós estávamos conversando antes aqui, vocês comentaram comigo que vocês têm testado algumas ferramentas digitais e que isso, principalmente para o monitoramento, as ferramentas digitais têm, de fato, ajudado, né, no monitoramento. Isso tem acontecido desde quando? Que tipo de ferramentas vocês têm utilizado? A gente usa bastante ferramenta para monitoramento, então tanto pontuar onde está acontecendo a doença, quais são as doenças que estão acontecendo. O que é importante falar, a ferramenta digital ela é importante, mas ela não deve ser usada só ela como base para uma tomada de decisão. Sim. Então ela vem como um facilitador, né? Então você gera informação, você gera um banco de dados, mas esse banco de dados ele deve ser olhado com um agrônomo, uma pessoa técnica ali falando assim, ó, não, realmente nesse ponto a gente precisa agir, aqui não, e ela vem como um facilitador, né? Para a gente ter essas tomadas de decisão. Essa interpretação que é muito importante. Vocês têm trabalhado com os níveis de controle, níveis de dano? Sim, a gente sempre tenta trabalhar com um mínimo nível de dano de controle, né? Para a gente não conseguir explodir a doença, né? No caso, a gente tem indicadores, tanto na parte dessas ferramentas, como até as próprias unidades de gerenciamento básico, que são as nossas UGBs, né? Que a gente fala dentro do nosso modelo de gestão, as próprias equipes, elas têm esses indicadores e elas mesmas já alertam, olha, dentro desses indicadores encontramos um problema, leva isso para a coordenação, leva isso para a gerência, e aí já a própria equipe se mobiliza, né, para ter essa tomada de decisão e não deixar o problema ser maior do que ele já é ali no campo. E quando vocês conseguem, como é que é feita essa tomada de decisão? Né? Você tem um gatilho para aplicação de um determinado produto, uma intervenção, pode ser químico, biológico, como é que vocês decidem a ferramenta? Cada propriedade, cada lavoura, nós temos os agrônomos responsáveis pela lavoura, né? Isso atrelado com o nosso modelo de gestão, nós procuramos colocar, então cada atividade na fazenda, ou pelo menos as principais atividades, a gente tem um procedimento de trabalho, procedimento operacional. Esse procedimento operacional, a gente tem todo um trabalho de divulgação e explicação, a gente fala que é a certificação dos colaboradores. Certo. Então, como fazer, qual que é a forma correta, como que a gente mede, quais são os indicadores. Então, ali a gente já coloca algumas balizas, né? Então, se for uma questão de praga, até tal nível, por exemplo, a gente segue, até tal nível tem que entrar com uma intervenção. Então, a gente procura dar essas balizas e autonomia para os colaboradores agir dentro dessas balizas, né, informar as lideranças na hora que alguma coisa está saindo fora, e na medida que atinge determinado nível, essas lideranças são envolvidas, né, no caso os agrônomos, e aí toma a decisão, né, de que momento e qual o melhor... Eles consideram também rotação de ativos? Sem dúvida. Aí cada técnico, né, cada profissional da área, já conhecendo muito bem a lavoura, toma a decisão considerando rotação e tudo mais. É um tema bastante importante para nós, né, para preservar de fato as ferramentas que a gente tem hoje. Né? E até é importante ressaltar que a gente trabalha com as certificações, né? Então, toda vez que você trabalha com certificação, você tem uma gama de produtos que você pode ou não utilizar. Certo. Então, sempre respeitar esses rótulos, sempre se respeitar os produtos que são registrados ali para a cultura, né, dentro das doses, limite, para a gente poder trabalhar de uma forma que não prejudique nem o meio ambiente, não deixe resíduo nenhum para o produto final para o consumidor. E os biológicos têm prioridade, né? Com certeza. Nessa escolha, vamos dizer assim. Né? Com certeza. Uma que a gente já não tem nenhum perigo de deixar nenhum tipo de resíduo ali, né, para o produto final. A gente tem outros benefícios dos biológicos que eu travo menos a planta, então a minha planta, ela tem um arranque melhor, ela tem uma maior vigorosidade ali, porque né? Eles não interagem com a fisiologia da planta. Exato. Né? Então, você consegue ter esses outros benefícios. Não que o químico é um vilão. Não. Sim, claro. Ele é importante dentro do sistema, a gente precisa dele para produzir alimento na quantidade que a gente produz, né? Mas a gente tem que entender que dentro desse manejo, o biológico ele entra como um complemento muito importante ali, para me trazer um produto final com boa qualidade, tanto a aparência, né? Porque a consumidora final, ela olha para a aparência, né, na gôndola, então tem que estar um produto bonito e saudável, né? E vocês que trabalham com ornamentais sabem muito bem isso. Ah, né? sim, com certeza. O produto tem que estar... Sim. Isso é interessante. E os desafios não param, né? Voltando nessa questão seguindo junto com vocês aqui, nós falamos de monitoramento,
você me deu o gancho aqui da rastreabilidade, né? Por falar de sustentabilidade, nós temos que ter essa rastreabilidade sendo feita desde o início do processo. Você citou a produção das sementes, depois a produção agrícola mesmo, até a gôndola do supermercado. Vamos falar um pouquinho dessa questão da rastreabilidade, porque isso é algo que fortalece a empresa. Sim. Nós falamos de certificação, o varejo exige esse produto rastreável. Sim. Não é? Como é que vocês têm feito esse trabalho? São ferramentas que são utilizadas? Quem tem acesso a essas informações na empresa? Todas as nossas lavouras, nós temos os controles, né? Nós temos um sistema agrícola personalizado, desenvolvido internamente. Então, nós controlamos todos os tratamentos, todo o manejo que é feito nas lavouras, nas fazendas é controlado. Então, isso nos permite uma rastreabilidade, não só a nível de fazenda, mas a nível de gleba que está sendo feito. Então, uma fazenda de X hectares, que é dividida em várias áreas de produção, vários pivôs. Dentro do pivô tem uma subdivisão por variedade, por exemplo, ou por tipo de tratamento. Eu consigo chegar nesse nível de tratamento. Então, acho que a gente fala de rastreabilidade. Em primeiro momento, o produtor precisa usar essa rastreabilidade para ele mesmo. Certo. Porque se a gente faz um bom controle, hoje a gente tem muito dado que a gente precisa transformar em informação útil para nós mesmos. Então, isso cada vez mais está se tornando importante para nós tomarmos algumas decisões importantes, aliado às tecnologias que tem disponível e seguir cada vez produzindo melhor, de forma mais sustentável. Se a gente já tem isso de uma forma bem estruturada internamente, isso já está fácil acesso, né, para o consumidor final. A gente vai muitas vezes aproveitar a estrutura que o varejista, por exemplo, pede, né, para disponibilizar aquelas informações para consulta. Então, cada vez mais o consumidor está buscando informação, né, está mais consciente do seu consumo. Logicamente, em um país como o Brasil, a gente tem barreiras de preço, né, de poder aquisitivo, mas essa é uma realidade em todos os setores. Então, a gente procura, né, rastrear todas as nossas etapas. Então, primeiro para nós, como eu falei, para a gente investigar, saber o que foi feito, e as informações estão disponíveis para o nosso cliente conhecer, saber as práticas. A rastreabilidade permite uma redução de custos. Sim, ou não? Sim. Esse seria um dos ganhos, vamos dizer assim. Um dos ganhos, sim. Um dos ganhos, talvez um intangível, mas... Exato. E tendo uma lavoura bem rastreada, você consegue fazer uma análise num fechamento de safra, por exemplo, o que foi aplicado, o que teve mais foi mais eficiente. Então, assim, isso precisa se traduzir em rentabilidade depois também, porque se for só para informar, não faz sentido, né? E com certeza o produtor que tem informação cada vez mais é preciosa, né? Mas a gente precisa saber trabalhar a informação. E se eu não tenho essa informação guardada de uma forma estruturada, a gente não consegue acessar e tomar decisões. Exato. Até a gente estava conversando há pouco, né, antes de entrar para a gravação, falando sobre como reconhecer, né, essa rastreabilidade. Então, a gente faz todas as ações, a gente vai tanto para a indústria, não, que a batata ela tem a indústria e o mercado, né? Quando a gente vai para a indústria, beleza, a indústria acaba reconhecendo através de selos, através de tudo mais, mas quando vai para o mercado é um desafio, né? Porque a gente ainda vende na gôndola, então na gôndola essa informação muitas vezes não está ali na batata, como qualquer outro vegetal que muitas vezes você vai comprar no mercado. Você não sabe de onde você está comprando, quem é o produtor, se esse produtor se preocupou em olhar para essas questões, né? Então isso ainda é um desafio aqui, eu vejo no Brasil, mas que está mudando, né? O pensamento... É uma oportunidade. Exato. Uma oportunidade para quem faz, né? Exato, porque o consumidor está mudando os hábitos, né? Sim. Dele também. É interessante, é isso mesmo. Eu acho que é essa a proposta, né? Eu provoquei vocês com relação à rastreabilidade para já ir conduzindo essa questão da sustentabilidade também e depois do valor agregado lá na ponta, né? Então, o valor... existe hoje alguns produtores que falam, não vou investir em certificação porque eu não ganho nada com isso, né? O próprio Ministério da Agricultura reconhece isso, né? Quando nos concedeu aí o termo de reconhecimento de boas práticas agrícolas para o selo MIP Experience, a posição do Ministério é assim, olha, o produtor que ele quer saber se ter um selo, se ter uma certificação, um reconhecimento. Certificação é uma coisa, o selo, termos de reconhecimento é outro, programa é outro, mas tendo uma certificação ele vai ganhar mais por isso. E aí você sai e conversa com produtores como vocês, e aí as respostas são, olha,
isso no médio e longo prazo. É isso mesmo? Ou seja, redução de custos, possibilidade de ter o produto mais direcionado. Ok. Eu penso que o produtor que entrar, que buscar uma certificação simplesmente para acessar um mercado e para cumprir uma exigência, não vai ter o efeito que isso pode trazer para ele. Então, primeiro tem que vir com princípios, né? Então, o produtor que quer estruturar o seu processo, a sua produção, né? Busca uma certificação que já dá uma boa base para isso, né? Muitos produtores têm essa base sem uma certificação. Talvez um produtor muito bem estruturado e só acessar uma certificação para dar um selo para isso, dar uma chancela para isso, talvez não tenha tanto benefício de gestão quanto traz, mas com certeza a certificação te abre para observar alguns pontos, algumas oportunidades internas da gestão, né? O mercado ainda reconhece pouco, isso é uma realidade nossa, tá? Então a gente vê que cada vez mais está avançando o tema certificação, né? Nós mesmos partindo para a certificação de um dos nossos produtos, um cliente nosso da Alemanha, por exemplo, fez contato e falou, olha, se vocês não for certificados nesse produto, nós vai ter alguma restrição na compra. Então, como nós tínhamos o processo já bem estruturado, a gente partiu para essa certificação, organizou isso e conseguimos, e já são mais de 4 anos aí que a gente está, né? E agora, interessante que alguns clientes, mais recentemente, nos procuraram, então, assim, nesse movimento, né? Então, clientes de indústria, por exemplo, que procuraram os produtores e já dizendo, olha, aquela produção que for atendida de uma fazenda certificada vai ter um plus. Então, aí já é satisfatório, porque a gente tem um reconhecimento pelo trabalho, esse plus talvez vai cobrir nossos custos de implementação disso, mas a gente vê que esse movimento já passa a ser visto por outros. Então, alguns reconhecendo direto financeiramente e outros reconhecendo com incentivos a esse tipo de prática. Então, já tem outras indústrias bastante empenhadas nisso e está junto com o produtor, entender o que está sendo feito, propor, dar um apoio em alguma tecnologia nessa busca de uma produção mais sustentável e próximo de uma certificação. Certo. É um caminho que está sendo construído. Certo. Nós falamos também, né, a questão da sustentabilidade, ela tem que ser sustentável, o negócio tem que ser sustentável para buscarmos a sustentabilidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa a sustentabilidade só no âmbito ambiental. E não, a sustentabilidade ela tem que ser econômica também. Porque sem dinheiro eu não consigo fazer os outros pilares, né? Então, assim, eu preciso de uma sustentabilidade econômica, eu preciso gastar menos para produzir mais, eu tenho que ter uma maior rentabilidade na cultura, para eu conseguir depois fazer com que essa maior rentabilidade me gere também ações para agir ali dentro do âmbito ambiental, né? Usando produtos certificados, produtos melhores que vão ter menor resíduo, semiquímicos, né? Ou químicos seletivos ali, que são geralmente mais caros, mas que eu consigo colocar dentro desse pacote ali dentro para manejar melhor as doenças ali dentro, tendo esse produto final sustentável. Né? Tem que ser holístico, né? Desde o financeiro, toda a gestão dentro da propriedade, lá na ponta. Isso tem que ser praticamente o objetivo final, né? Porque e esse é um paradigma hoje, falar de sustentabilidade e produção agrícola. Eu acho que isso está totalmente correlacionado e adotar práticas mais sustentáveis vai ter o retorno econômico. Isso com certeza. Então hoje fala-se muito agricultura regenerativa e tudo mais, né? Então, na prática, se você adota práticas regenerativas, você vê o benefício. Então, como é que a gente está lidando com solo, com água, o uso racional dos insumos? Esses são pilares da nossa agricultura regenerativa. E a gente vê, por exemplo, quando a gente entra na produção de batata, que a gente estava plantando a cada ano, por exemplo, a gente faz uma rotação hoje a cada 3 anos, rotaciona com outros produtos, entra com plantas de cobertura, vê como é que está essa estrutura de solo, até a gente chegar no momento de colheita, a gente cavando uma batata, a gente vê o quanto de vida que está ali dentro, você vê minhocas no solo, você vê coisa que você não via há um tempo atrás. Sim. E aquelas práticas é devolvida para nós, porque a produtividade vem. São indicadores. Exato. Você vê lá no campo. Então, na medida que você parte para uma sustentabilidade, por exemplo, visando
talvez com uma certa restrição a químico ou restrição de alguma prática, de repente você vai partir mais para um idealismo. E muitas vezes esse idealismo não se torna sustentável. Então, nós estamos buscando o equilíbrio. Isso. Buscando o equilíbrio com uso racional de químicos, uso racional de biológico, cuidando do solo, como é que estamos fazendo, né, com um bom uso da água, e a gente vê que o resultado vem. Não é um caminho simples, talvez não é o caminho mais rápido, mas é o caminho que a gente entende que é sustentável e é da forma que a Terra Viva trabalha. Nós estamos agora vivenciando na prática mesmo essa questão do desequilíbrio ambiental, né? Do aquecimento global, enfim. E uma das entregas, o que a gente tem avaliado, um dos pontos que tem sido avaliados dentro do programa, além da eficácia dos biológicos, que é o primeiro passo. Se não for eficaz, infelizmente, não se aplica e nem pode ser registrado, né? Segundo passo, usando o biológico, aumento da biodiversidade. E o terceiro é a questão da emissão de gases do efeito estufa, né? Falamos muito disso hoje. Nós temos uma colaboração aqui com o professor Carlos Serri, na Exalc. Nós temos até um episódio aqui que nós gravamos com ele, 2 episódios, que ele fala sobre essa questão dos gases do efeito estufa, né? Os gases equivalentes. Nós medimos dentro do programa para tomate, pimentão e berinjela. E conseguimos, dentro do sistema MIP, uma menor emissão desses gases, né? Foram instaladas câmaras no campo e aí nós fizemos essa medição. E por que eu estou comentando isso? Primeiro, para ver o posicionamento de vocês, e outro, nós fizemos metagenômica, identificamos as bactérias e micro-organismos no solo. E encontramos bactérias responsáveis por metabolizar esses gases. No maior número, uma quantidade maior do que nas áreas convencionais. Isso, 1, 2, 3 ciclos. Imagina se você falou, né, Eduardo, da agricultura regenerativa. A gente tem que tomar cuidado. Eu falei outro dia agricultura regenerativa e falava assim, não, isso quer dizer que está tudo degradado, tem que regenerar. Não é isso. A questão dessa regeneração, dessa busca é para melhorar. Quando éramos estudantes na agronomia lá, nós falávamos na química e física do solo, não falávamos em biologia. Exato. Não é? Como é que vocês têm vivenciado isso? Já existem algumas ações buscando essa questão? Eu acho que o tema também está bastante recorrente. Ainda não temos muita tecnologia desenvolvida, inclusive para medir, né, qual que é o nosso impacto, como é que a gente está antes e depois da produção. Talvez mais desenvolvido para culturas perenes. A batata tem um desafio, porque é uma cultura que rotaciona, cultura anual. E, inclusive, no nosso manejo, a gente está rodando 3 anos a cada área. Então, a gente precisa medir o ciclo, né? Mas a gente acredita muito que o nosso ciclo de agricultura, a gente está somando, não está perdendo. E, por exemplo, como a gente está utilizando, muita gente fala de carbono e tudo mais, a gente já vai para as máquinas, uso de biodiesel. Então, uma prática que eu entendo que é até simples, que não foi tão que a gente adotou, hoje a gente só usa o S10, por exemplo, na fazenda. Mas isso eu acho que é fácil, é só a gente trocar a compra, fez uma certa adaptação ali. Mas, por exemplo, nós procuramos deixar o máximo possível o solo plantado, o solo verde. Então, nós temos um indicador que ou a gente plantira uma cultura e coloca outra cultura para deixar o solo verde, ou a gente entra com planta de cobertura. Na medida que eu tenho a planta de cobertura, tem uma cultura, que seja comercial ou não, cobrindo o solo, estou sequestrando carbono. E se eu estou com isso, eu estou estruturando o solo. Planta vive de carbono, então está metabolizando isso e está estruturando o solo. Na medida que eu deixo um solo exposto, arado, gradeado, eu estou emitindo carbono. Então, a gente... Cada vez mais isso é uma prática nossa. Nós estamos cada vez mais buscando não deixar o solo descoberto. Isso com uma planta de cobertura, com uma braquiária, com milheto, com uma crotalária. E são plantas que, além de fazer esse benefício, né, do sequestro de carbono, também, né, vai estar ajudando a estruturar o solo e tudo mais. Né? E até pensando na microbiota do solo, falando isso que o Eduardo falou das plantas de cobertura, né? A gente também tem indicadores da metagenômica, então a gente faz o sequenciamento do solo, a gente faz todo esse acompanhamento aí desde 2016. Vocês também têm utilizado? A gente tem utilizado, então a gente faz para verificar. E o que a gente já percebeu? A diversidade aumentou muito, principalmente nos locais onde a gente faz rotação de cultura, onde a gente faz aplicação com biológicos, a gente vê que a gente tem uma maior diversidade de grupos, então eu tenho cicladores ali de nutrientes que a gente consegue já detectar, a gente tem um solo mais supressivo, então eu tenho um solo que vai aguentar mais condições de estresse,
tanto a biótica, então falta de água, eu consigo aguentar mais tempos de déficit hídrico, e eu também consigo ter um solo que vai suprimir mais patógenos ali de solo como fusário, ou até mesmo verticílio, algum patógeno que pode entrar dentro do meu sistema ali. E a gente vê que ao longo dos anos, quanto mais biológico a gente usa, maior é a diversidade. Isso é muito visível, né? A gente consegue medir pelos indicadores. E acho também que, assim, quando a gente fala de agricultura de baixo carbono, a gente só não está medindo no Brasil ainda, né? Eu acho que a gente já faz uma agricultura de baixo carbono, a gente deixa esse solo ali totalmente coberto, a gente faz o plantio direto, a gente tem várias tecnologias, é que a gente não consegue ainda mensurar. A gente tem poucas tecnologias ainda, como o sistema da Embrapa, que vem ali para falar, olha, se a gente fizer uma análise de solo, essa aqui é a quantidade ideal de matéria orgânica que a gente está conseguindo fixar mais ali ou não. Mas a gente precisa ainda mais de estudos visando isso e como medir de uma maneira prática. Porque a gente tem muitos estudos ali de uma maneira acadêmica, mas quando a gente vai ali para o lado do sistema de maneira prática, eu quero um indicador que eu vou fazer como a gente faz hoje análise de solo, química, né? Eu vou lá, eu levo para o laboratório, eu falo, olha, o que eu quero ver? Macro e micronutriente. Para a biologia do solo, a gente está tendo agora um grande boom, né? Esse grande crescimento de eu estou medindo enzimas de solo, então eu estou vendo toda essa parte enzimática, né? Eu estou medindo o DNA, então eu estou medindo o que está vivo ali, né? O que está... Será que também o próximo passo não é ver um RNA, o que está sendo metabolizado nesse solo, quais são os metabólicos que estão ali, mas trazer isso mais também para a prática, né? Na vida do agricultor, para simplificar a linguagem para ele. Exato, isso é ciência pura, hein? Muito bom. Mas se vocês já estão gerando esses KPIs, a pergunta é o seguinte, créditos de carbono, né? Não existe política ainda no mundo, a gente estamos vivendo esse momento de construção, mas eu vejo que o potencial de se criar aí uma moeda verde, né, para o agricultor de modo geral e melhorar inclusive o relacionamento com o varejo lá na ponta, o varejo que precisa neutralizar carbono, né? Vocês já discutiram isso estrategicamente na empresa? Existe uma... Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Que dados você já tem? Sim. A gente internamente discute isso com outros produtores também. Isso, o primeiro ponto vai de encontro com o que a Tatiana disse, né? Onde a gente tem um mecanismo de medição eficiente. Eu tenho certeza que a maioria dos agricultores, inclusive, tem feito práticas sustentáveis. Dentro do processo de produção, a gente está sequestrando o carbono, não está emitindo. Mas como medir? Esse eu acho que é um desafio para as instituições, para os produtores, para um governo, um trabalho em conjunto para a gente conseguir, de uma forma simples e objetiva, mensurar isso. E a partir daí, com certeza, acho que é um potencial gigantesco, tanto para as lavouras atuais, para o incentivo de algumas lavouras que pode ser mais benéficas e também para a preservação das matas, das reservas que a gente já tem hoje. E é muita área que todos os produtores têm e que estão sendo muito bem preservadas, né? Então, potencial de incentivar, melhorar ainda mais isso. Carbono negativo. Exato. Isso pode ser uma moeda. Exato. Né? Sim, e até para a parte de financiamento então, mesmo, ser estimulado, exatamente. Né? Tipo, um produtor que tem uma agricultura sustentável real, ela pode ser estimulado na parte de financiamento. A gente já vê algumas linhas de banco indo para isso, né? Tem o plano carbono mais verde, exato, que ainda está em... Olha que interessante, né? Tudo isso a partir dos biológicos, né? Pois é. Toda essa discussão que nós chegamos aí até aqui. E agora um ponto super importante, né, que nós já falamos rapidamente, acho que o Eduardo mencionou a questão da comunicação, ainda para o finalzinho do nosso bate-papo aqui, que passou como um grande desafio é comunicar tudo isso para o varejo, né, e depois para os consumidores. Né? Qual a opinião sua com relação a isso? O que a Terra Viva tem feito para contar essa história para o varejo e para os consumidores? Eu penso que a oportunidade é enorme. Nós temos feito pouco quanto a isso, em termos de comunicação. Uma primeira atitude nossa, nós sempre procuramos nos pautar no nosso propósito. Então, a Terra Viva tem uma missão de plantar uma vida melhor. E nós, do segmento agro, nossa missão é
cultivar a terra de forma sustentável, estimular a criatividade e levar ao mundo produtos agrícolas seguros e saudáveis. Como que a gente comunica isso? Isso, de fato, é o nosso pano de fundo e é da forma que a gente está trabalhando. E N decisões, escolhas é feita e a gente volta para a missão e fala, puxa, não é esse o caminho. E o caminho que a gente quer trilhar é pautado na nossa missão. E é um desafio. Nós temos usado um pouco das mídias sociais, então nosso marketing, buscando algumas imagens, fazendo alguns convênios com alguns, um chefe de cozinha, vamos postar alguma imagem da nossa produção, que traga nossos colaboradores, que mostre a realidade, né, ali nua e crua do que a gente tem feito. Algumas investidas junto com alguns parceiros, né? Então você tem um cliente que busca o nosso produto e faz uma ação estratégica, uma indústria que está com o nosso produto, você vê algum incentivo, mas até falando específico da batata, que é tratada como uma commodity hoje, né? É um desafio. Acho que tem oportunidades, mas a gente precisa melhorar isso. Então, quando eu vejo uma iniciativa dessa, né, desse convite da gente estar aqui hoje, podendo falar um pouco da forma que a gente trabalha, do produto que a gente faz e, de fato, no que a gente acredita que pode ser uma agricultura, o que a gente acredita que pode ser um produto seguro e saudável, é uma forma que a gente está aqui de divulgar isso. E como você comentou, de talvez, né, em algum momento a gente ter um selo que ajude nessa comunicação, acho que o caminho a gente está mais próximo do consumidor final. Certo. Então nós precisamos estreitar essa distância. Mas você me deu uma pista muito interessante nessa fala sua agora. Você falou de segurança do alimento. Olha que interessante essa visão. E isso está dando propósito. Sim. Né, do propósito da empresa. Então, assim, tudo bem, vamos trabalhar com resíduos abaixo do limite permitido? Esse é um ponto, é um KPI. Sim. Mas quando você coloca dentro do propósito da empresa a segurança do alimento, né, trabalhar sem levar contaminação, muda tudo, né? Muda tudo, porque não é só um KPI que você vai perseguir, diminuir, aumentar, né? São diminuir, valores, né? São valores. Isso é interessante, isso está dentro da Terra Viva, né? Sim. E acho que até tirar um pouco essa visão de vilão, né, do agro que a gente tem muito, né? Quando a gente fala assim, a gente tem muitas pessoas que traz essa visão de vilão, que o produtor quer usar agrotóxico. E não, na verdade, usar agrotóxico é caro. Ninguém quer usar, a gente só usa realmente o que tá ali na legislação, o que tá dentro do limite. Só que assim, a agricultura é a única cultura que a gente tem no mínimo 20% de áreas preservadas dentro de uma propriedade. Terra Viva hoje está com 35%, Eduardo? 27% de área de preservação. A gente tem uma fazenda que é só para preservação, que a gente não produz nada, é só ali área de mata. Então, assim, qual empresa dentro de um grande centro urbano você vê com essa preocupação hoje em dia? Então, assim, tirar essa visão que, tipo, o agro é vilão. Não, a gente... Parece só o desmatamento, que é uma questão... Que é uma questão, sim. É crime, desmatamento. Sim. Mas quem faz certo... É crime, exato. Né? Não é agricultura, né? Exato. Então mistura-se as coisas. Né? Exato, quem faz certo e quem está ali dentro do setor é certificado, ele não vai fazer isso, entendeu? Ele está preocupado com todo o resto do ambiente, né? Então a gente tem que olhar para essas pessoas que estão fazendo certo. Sim. Né? E usar elas como exemplo. Sim. Acho que esse é um ponto, né? Vocês falaram, né? Do uso de químicos quando necessário. Nós também tomamos medicamento, não tomamos o tempo todo. Pois é. Não é antibiótico o tempo todo, ninguém quer, né? Na agricultura, da mesma forma, né? E aí, quando nós começamos a ver as coisas um pouco de maneira... o sustentável, que parece um termo que vai ficando vago, ele começa a tomar forma, entra no propósito e a empresa começa, de fato, entregar, né, a sustentabilidade, tanto em termos de resultados, quanto nas gôndolas dos supermercados. Exato. É isso. Vocês têm algum ponto que vocês queiram acrescentar? Alguma mensagem no final aqui da nossa conversa? Acho que aproveitar para pedir aí para os nossos telespectadores consumir mais batata. Excelente fonte de potássio, vitamina C, ajuda no metabolismo, né? Evita aí as doenças vasculares, cardiovasculares, então... E se interessar também por batatas diferentes, né? Porque se a gente vai no mercado, só tem aquela... A gente vê que em países que nem Chile, Peru, tem consumo de diferentes tipos de batata, que aqui no Brasil ainda é muito pouco explorado, né? Então a gente tem que
também explorar esse outro mercado, né? Ter esse outro mercado, entender a necessidade de você também ter uma diversidade ali de alimento para mesa, porque batata não é só carboidrato, não vai te engordar. Muito bom. Poxa, eu agradeço imensamente a vinda de vocês aqui, essa contribuição valiosíssima. E se vocês me permitirem, eu já queria deixar um convite para a gente começar para falar de outras culturas em outros momentos. Nós estamos já quase no finalzinho da primeira temporada nossa aqui do podcast. Então, hoje, falando de batata, nós acrescentamos mais um importante capítulo nessa história que estamos construindo juntos. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês têm feito na Terra Viva, por ser exemplo, né, para os produtores, né, tanto os produtores de batata para outros produtores, temos de responsabilidade e credibilidade. É isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais episódio do MIP Talks e convido-os para que continuem nos acompanhando em nossas plataformas digitais. Acompanhe aí todas as revistas que estão lá publicadas no nosso site, no portal MIP Experience, mipexperience.agr.br. Continue aqui conosco e até a próxima. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, Promip, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!